Olá! Nesse vídeo eu quero falar sobre algumas últimas novidades que surgiram no V-Ray 6 e que podem ajudar bastante o nosso fluxo de trabalho. E uma dessas novidades é a possibilidade de pausar o render, que pode ser bem útil porque às vezes a gente precisa interromper por algum motivo o processo de renderização, até mesmo se a gente precisar desligar o computador, e a partir do V-Ray 6 a gente pode retomar com o nosso render no ponto que a gente parou. Eu vou fazer aqui alguns testes usando esse arquivo dessa sala e eu vou então abrir o meu Asset Editor. E para que a gente use esse recurso, a gente precisa habilitar ele. Então, a gente vem aqui em Settings, a gente precisa obrigatoriamente escolher um caminho para salvar esse nosso render. Então, eu vou acessar aqui o meu render output e eu vou deixar os parâmetros como estão, só para a gente fazer um teste. E eu preciso, então, ligar esse botãozinho chamado Save Image e eu preciso determinar uma pasta onde a minha imagem vai ser salva. Eu vou salvar aqui numa pasta, então, e a importância de fazer isso é que durante o processo de render, ele vai salvar um arquivo que vai memorizar o nosso cálculo de renderização, que pode depois ser aproveitado, e o arquivo vai ficar nessa pasta também. Então, vou clicar aqui para salvar, e depois, logo embaixo, onde está escrito Resumable Rendering, eu vou clicar, porque aí sim eu estou dizendo para o V-Ray que eu quero ter a possibilidade de pausar o meu render. Aqui eu vou deixar os parâmetros como estão e para fazer um teste rápido eu vou botar uma qualidade aqui bem baixa, é só para a gente testar, e vou colocar agora para renderizar. E seria importante a gente acompanhar a progressão do render. Então primeiro ele faz o cálculo do Light Cache, depois ele continua fazendo um pré-cálculo. E agora que ele de fato começa a renderizar, a gente consegue acompanhar aqui as etapas de render e o arquivo com a memória do cálculo já começou a ser salvo lá na minha pasta. Então, se eu observar a minha pasta de render, a gente vai reparar que tem aqui um arquivo com essa extensão que está sendo atualizado a todo momento. E agora eu quero pausar esse render, mas eu queria antes apenas observar aqui que a gente está na etapa 8. Então, eu vou clicar aqui para pausar minha renderização, ok? E agora eu poderia até fechar o SketchUp, até mesmo reiniciar o computador e abrir esse mesmo arquivo com aquela indicação de caminho que o SketchUp vai ler aquele arquivo que ele estava salvando naquela pasta. No meu caso, eu vou apenas fechar a janela e simplesmente colocar aqui para renderizar de novo, para a gente verificar. E se vocês olharem agora lá embaixo, novamente ele inicia essa fase de pré-cálculo, mas depois ele já pula para a etapa 8, ele já foi até um pouco além aqui, já está na etapa 12. Então a gente pôde constatar que realmente esse recurso funciona e obviamente isso pode ser muito útil, especialmente em casos que a gente é obrigado a interromper a renderização por algum motivo. Ok. Eu vou fechar agora essa janela e um outro recurso muito interessante do V-Ray 6 é a possibilidade de organizar os nossos assets por meio de tags. Então a gente pode organizar materiais, luzes e outros elementos aqui do V-Ray como se fossem em camadas e isso pode facilitar muito a nossa vida. Então um exemplo nesse arquivo seria a organização dos materiais. Eu vou clicar aqui no botãozinho dos materiais e vocês podem ver que os materiais estão um pouco bagunçados. Eu até tentei organizar um pouco essa cena colocando esses prefixos para agrupar os materiais em luminárias e móveis. Então, a partir de agora, eu posso fazer isso de uma maneira mais sofisticada. Se vocês observarem aqui em cima, todos esses materiais eles estão sem tag. Então, eles estão fazendo parte desse grupo que ainda não foi tagueado. Eu poderia, por exemplo, criar uma tag para os materiais da luminária. Então, para fazer isso, a gente seleciona, usando aqui o Shift, por exemplo, esses 3 materiais. Clicamos com o botão da direita e eu posso aqui aplicar um tag. Clico agora em New e eu posso escrever aqui, por exemplo, luminária. Aperto Enter e agora todos esses materiais ficam fazendo parte desse mini grupinho aqui chamado luminária. Eu poderia fazer a mesma coisa com, por exemplo, os materiais que eu apliquei nos móveis, que são materiais de couro, madeira, etc. Seleciono aqui esses 3, clico com o botão da direita, Tag, New, escrevo aqui madeira, Enter, e
a gente poderia continuar organizando todos os materiais da cena de acordo com esses tags, e com certeza isso tornaria o nosso arquivo muito mais organizado e o processo de busca pelos materiais aplicados seria bem mais simples, porque basicamente a gente vai expandir uma tag e provavelmente vai encontrar bem rapidamente o material que a gente precisa aqui. E, obviamente, vocês podem criar as categorias que vocês acharem que estão mais de acordo com o fluxo de trabalho de vocês. E eu dei um exemplo aqui com a organização dos materiais, mas a gente pode fazer isso com outros elementos do V-Ray, por exemplo, as luzes. Se vocês repararem, agora a gente tem também essa indicação de tag nas luzes. Eu poderia, por exemplo, criar um tag para luzes artificiais, poderia selecionar essas duas luzes aqui com Shift, botão da direita tag New Luz Artificial. Então agora eu saberia que dentro desse grupinho eu tenho as luzes artificiais da cena e aqui fora eu tenho aqui o meu Sunlight, que é uma luz natural. Então, ok, esse é um recurso que eu tenho certeza que vai ser bastante utilizado para organizar melhor os arquivos. E eu queria falar agora da Chaos Cosmos, que é uma plataforma na nuvem da Chaos, que oferece modelos 3D totalmente texturizados e prontos para serem utilizados. Esse é um recurso que já existe há algum tempo, mas cada vez mais os modelos estão mais sofisticados e a gente conta com uma diversidade muito maior. Outra coisa importante é que agora os materiais que a gente tinha acesso diretamente aqui pela janela do V-Ray são agora parte da Chaos Cosmos. Então, se vocês forem aqui no grupo de materiais e expandirem para procurar materiais do V-Ray, vocês vão ver que eles não aparecem mais aqui, mas a gente tem agora um botãozinho para procurar esses materiais na plataforma Cosmos. Obviamente, a gente tem então uma desvantagem de não buscar um material tão rapidamente, mas por outro lado, agora a gente conta cada vez mais com uma oferta maior de materiais que a cada momento é atualizada. Outro ponto positivo é que a gente não vai ocupar muita memória do nosso computador com esses materiais. Então, eu posso clicar aqui ou posso clicar aqui no botãozinho da Chaos Cosmos, que a gente acessa essa plataforma. E aqui a gente pode explorar as categorias, a gente tem móveis, luzes, veículos, enfim, uma série de assets super interessantes que a gente pode utilizar nas nossas cenas. E vocês podem perceber que agora a gente tem, então, uma categoria chamada materiais, que é onde a gente vai fazer a busca pelos materiais que a gente precisa. Então, uma vez que a gente tenha escolhido um material que a gente vai usar na nossa cena, vou escolher um qualquer aqui, vou clicar nesse, alumínio, vou botar para fazer o download, vou depois clicar em importar. Ok, depois que a gente faz isso, a gente consegue trazer esse material diretamente aqui para a lista dos materiais da cena, como se a gente estivesse pegando ele da maneira antiga. Depois, basta que a gente aplique no objeto que a gente deseja. E aqui na plataforma da Chaos Cosmos, a gente tem também os decals, que são recursos que estão cada vez mais sofisticados e permitem que a gente coloque imagens sobrepostas nos nossos modelos. Eu vou voltar aqui para os meus materiais e se eu clicar aqui, eu tenho as categorias dos materiais, então a gente pode fazer uma busca mais rápida. E eu tenho aqui o que seria então os decals. Eu vou escolher aqui qualquer um só para testar. E vocês podem ver que os decals são basicamente imagens que vão ser projetadas. Então, é bem legal usar isso para simular sujeira em superfície ou qualquer tipo de irregularidade. Eu vou criar qualquer um aqui. Eu vou, por exemplo, clicar nessa figura aqui. Vou botar para importar. Vou mover essa janela um pouquinho para o lado. E vou colocar ele aqui em qualquer lugar, só para fazer um teste. Aqui eu posso apertar o ESC para sair do comando e vou fechar. E se eu colocar agora o meu Render Interactive, eu vejo aqui que esse decal foi aplicado diretamente aqui no chão, simulando como se fosse um bueiro. Mas vocês podem depois experimentar à vontade os outros decals, que são bem legais. E basta que vocês posicionem, prestando atenção na orientação da seta, porque essa imagem vai ser projetada nessa direção. Então a gente pode projetar no chão, nas paredes ou em qualquer superfície que a gente quiser, mas sempre respeitando essa direção da projeção. Ok, aqui eu vou parar o meu render, eu só queria testar a ferramenta. E existem ainda uma série de outros recursos que foram introduzidos no V-Ray 6. E por isso eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse link que está aparecendo agora, que é justamente a documentação do V-Ray 6 indicada pela Chaos Group.
Então lá eles de fato explicam exatamente quais foram as tecnologias novas implementadas. E além desses recursos que eu mostrei para vocês, existem alguns componentes de materiais novos. Então, por exemplo, quando a gente agora cria um material e explora aqui o modo avançado, a gente tem aqui uma opção chamada Thin Film, que pode ser configurada para imitar como se fosse bolha de sabão e aquele efeito colorido no reflexo. A gente tem também alguns recursos como o V-Ray and Mesh, que permitem que a gente simule objetos 3D em sequência em superfícies que a gente tem. A gente tem também o Texture Distance, que simula de forma procedural uma variação de textura em função de algum tipo de atributo, como distância para um determinado ponto. E, além de tudo isso, as tecnologias já existentes foram aprimoradas. Então, os processos de reflexão nos materiais estão um pouco mais sofisticados, a translucência também está mais bem calculada e até mesmo o modo interativo de renderização está com uma performance um pouco melhor. Então, todos esses avanços podem ser consultados na documentação do V-Ray 6. E aqui nesse vídeo eu mostrei aqueles que eu provavelmente vou usar mais.